Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Direito e Saúde. Eu sou a Lana Rocha. Eu sou a Juliana Chabati e hoje nós vamos conversar com vocês um assunto muito importante e que muitos não sabem: os direitos da pessoa doente perante o INSS. Estamos aqui com uma convidada muito especial, a advogada previdenciarista, doutora Mônica Matsu. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora Lana. Muito obrigada, doutora Juliana. Então, vamos falar do direito de todos os doentes, principalmente porque a maioria não conhece. Doutora Mônica, eu acho que é a principal dúvida. Quem tem direito ao benefício doença, o auxílio doença? O auxílio doença. Então, vamos começar do princípio mesmo. Para ter direito a receber o auxílio doença, é muito importante que a pessoa esteja contribuindo para o INSS. Porque o INSS ele é um sistema contributivo. Só tem direito de receber o auxílio doença, aposentadoria, salário maternidade, auxílio acidente, as pessoas que contribuem para o regime geral. Então, a partir do momento que aquela pessoa ou está trabalhando, ou está recolhendo carnezinho, ou mesmo tem uma MEI, ela vai ter direito, então, de ter acesso aos benefícios previdenciários. E é muito engraçado, doutora Lana, porque muita gente me pergunta assim: doutora, eu sou portadora de alguma doença. Essa doença aqui dizem que dá direito, aquela doença ali dizem que dá direito. Então, hoje a gente vai esclarecer principalmente que a grande questão não é sobre qual doença você é portador, e sim se aquela doença, naquele momento, incapacita ou não esse trabalhador para ter acesso ao benefício previdenciário. E aí também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do BPC-LOAS, que é um outro benefício que aí sim não precisa das contribuições do INSS, mas que ele tem uns requisitos diferenciados para que essa pessoa tenha acesso. Com relação ao auxílio-doença, é muito importante que hoje é muito complexo, doutoras, a questão do acesso ao sistema. Antigamente, antes da pandemia, os INSS, eles eram portas abertas. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha sequer dúvida, queria saber como é que faz para dar entrada no benefício, na sua aposentadoria, o INSS recebia essas pessoas. Você conseguia uma senha para atendimento, no máximo você conseguia uma senha para o outro dia para voltar lá e ser atendido. Pós-pandemia, nós tivemos, então, o fechamento de todas as agências do INSS e depois disso, mesmo anos depois da pandemia, hoje a gente não tem essa questão mais. Antes existiam algumas instruções, você poderia dar entrada ali com o servidor. Hoje esse tipo de serviço não existe mais no INSS. É muito comum que as pessoas que vêm para o escritório, que vêm conversar com a gente, falam o seguinte: doutora, mas eu fui no INSS e eu não tive nenhuma instrução. Eles só me falaram que tem que acessar o sistema. Então, assim, primeiro o sistema. O sistema do meu INSS, que na verdade é a mesma senha do Gov, é importantíssimo que todo mundo tenha acesso. Não só para pedir benefícios, porque, por exemplo, a gente está muito agora em pauta a questão da fraude. E é importante que esse aposentado, essa aposentada ou esse beneficiário, ele tenha acesso ao sistema para até ver o extrato dele. Para ver se não tem empréstimo que foi indevido, para ver se estava tendo esses descontos das associações e sindicatos. Eles descreviam como contribuição sindical dentro do benefício. Tudo isso faz parte da fraude. E a gente só consegue ter esse extrato quando a gente acessa o sistema do meu INSS. Muita gente vem pra gente e fala assim: doutora, mas eu não tenho essa senha. É importante que você compareça presencialmente no INSS e peça uma senha provisória. Com essa senha provisória, você consegue então fazer o cadastro da tua senha. Mas todo aposentado precisa ter. Senhor e senhora idoso, mais ainda, é importante que os filhos, os netos, os vizinhos, alguém tenha essa senha. Ajudem, né, nesse cadastro, Exatamente. né? Porque a gente vê cada vez mais isso, né, doutora Lana? Essa dificuldade de acesso ao INSS presencial. É como a doutora falou, após a pandemia isso mitigou, né? Não voltou mais. Não, e então a migração para totalmente online. E a gente sabe, né, que pessoas mais velhas têm essa dificuldade com a tecnologia porque não é do dia a dia deles. Não é do dia a dia. E a gente sempre comenta também com os clientes, né, que é importante ali os filhos, alguém que esteja junto ali com a pessoa idosa e tenha essa senha, ainda que anotadinha num papel. Pode ser anotadinho no papel, Ainda que na cadernetinha, mas em tem qualquer a senha. lugar. Isso. E doutora, na questão ali de auxílio-doença, né? Quando a pessoa ela tem contribuições, por exemplo, ela foi admitida numa empresa, né? Vamos colocar datas para ficar mais fácil para a doutora. Sim. Ela foi admitida em dezembro de 2024 e em abril ela precisou se afastar. Teve um atestado de 120 dias de afastamento encaminhado para o INSS, ela fez o encaminhamento do auxílio ali sozinha pelo RH da empresa e veio indeferido por falta de carência dos 12 meses.
mesmo ela estando registrada, o INSS pode negar o benefício por essa ausência de carência da contribuição? Então vamos lá, tem duas situações. Se a doença não tem nada a ver com o trabalho, ela não é decorrente do acidente de trabalho, ou mesmo não foi um acidente típico, sim, precisa ter a carência. Mas aí é muito importante, a carência de 12 meses, ela é para a primeira vez. Por exemplo, a Mônica aqui, ela deixou de contribuir mais de 2 anos para o INSS e perdeu qualidade de segurado. Mas eu já tenho contribuições anteriores. Quando eu reingresso para o regime geral, a minha carência não é mais 12 meses, ela é 6 meses. Então, cada caso é um caso e precisa ser analisado. Mas aí, digamos que nesse caso em específico, ela trabalhou 4 meses, ela tinha perdido qualidade de segurado, trabalhou 4 meses só. E aí o INSS, ele nega por falta de carência. Pode. Se a doença não for decorrente do trabalho e não for um acidente típico, o INSS pode sim indeferir, porque daí ele não recuperou a qualidade de segurado. Eu sempre digo, doutoras, que quando a gente pensa no INSS, a gente tem que pensar num grande sistema que te abraça. Quando você começa a contribuir para o INSS, ele vem, ele te abraça. Contribuiu 12 vezes, você faz parte do sistema. E ele te abraça e te protege. A partir daquele momento, você está protegido. Tanto é que, quando a gente para de contribuir, a gente ainda fica 12 meses abraçado pelo sistema, que a gente tem a qualidade de segurado mesmo sem estar contribuindo. Então, ele é um grande sistema que acolhe a sua doença. Só que a partir do momento que você perde a qualidade de segurado, de novo você perdeu aquela proteção. E aí você tem que reingressar para o regime geral para daí então ter direito de receber. Agora, se essa doença ela é decorrente de acidente de trabalho, o típico que a gente sempre conhece, doutora, estava numa máquina, caiu. Esse é o acidente típico. Mas nós temos as doenças que são laborais. Por exemplo, uma doença que é muito recorrente em costureiras ou em mulheres que trabalham em fábrica, que fazem a questão de movimentos repetitivos. Síndrome do túnel do carpo. Ela tem síndrome do túnel do carpo. Nesse caso, como é decorrente do exercício da atividade, independente se ela voltou a trabalhar 1, 2, 3 meses, ela vai ter direito de receber. E aí, só que o que acontece? O INSS, eu sempre digo que o INSS ele tem a tendência de dar ou não. A gente já teve casos assim muito absurdos de pessoas que foram fazer a perícia. Tem um caso que é muito clássico, que eu sempre trago nos meus exemplos. O segurado, ele era metalúrgico, trabalhava de pé numa esteira, né, fazendo a função lá com a peça que ele tinha que fazer, e ele foi pro INSS com bolsa de colostomia pro lado de fora, né, ele tava ele foi fazer a perícia e ele carregava a bolsa, ele tinha acabado de fazer cirurgia, e o INSS disse que ele estava apto a voltar à função dele. Então, o normal... Que absurdo, né? E principalmente, eu acho até engraçado porque eles querem muito obrigar o segurado a ser submetido à teleperícia. E eu falo, gente, já é difícil quando o perito tá lá e olha presencial, e agora tem a questão de ser implantada essas teleperícias, ela já foi inclusive aprovada, né? Mas eu imagino que vai ser muito complexo. A gente já recebe queixa, né, doutora Lana, de clientes de que na perícia presencial o perito sequer olhou para a pessoa. E nessa perícia, doutora, a gente tem como recorrer? Porque o que acontece, né, doutora Juliana? As pessoas vão, elas têm ali negado, e aí depois elas perderam, não tem mais o que fazer, ou tem saída isso? Na verdade, existe um tipo de recurso que é próprio do INSS, que é administrativo, quando... Hoje em dia eu não sei como é que faz, se eles instruem, mas antes os próprios peritos instruíam, falaram, olha, neguei o benefício, mas você pode recorrer dentro do INSS. O que acontece? Dentro do INSS, quem vai julgar esse recurso é a junta do próprio INSS, é um conselho do INSS. Eu nunca vi dar certo, tá, doutoras? Eu atuo há mais de 10 anos com direito previdenciário, nunca vi um resultado positivo. O que realmente a gente aconselha? A buscar os direitos na via judicial. Porque a grande diferença entre ser submetido a uma perícia do INSS e ser submetido a uma perícia, seja da Justiça Estadual, no caso de acidente de trabalho, ou federal, é que realmente os peritos que vão analisar são especialistas. Porque, por exemplo, doutora, do que me adianta se eu tenho um problema cardíaco ser analisado por um ortopedista?
ou mesmo por um clínico geral, porque a maioria dos médicos do INSS são clínicos gerais, eles não têm especialidade. E a gente sabe que, às vezes, para analisar a incapacidade, ele tem que ser especialista. Tem que ser. Tem que ser especialista, porque a gente sempre fala de uma análise biopsicossocial. Então, a gente tem que analisar a condição daquela pessoa, a idade dela, a instrução dela. O histórico, né, doutora? O Anterior, histórico. tratamentos anteriores, talvez que ela tentou para evitar afastamento e não conseguiu, né? Exatamente. Tem que analisar o que aquela pessoa desenvolve dentro da empresa. E mais, se fala muito sobre reabilitação. A reabilitação, ela é linda. Ela é tão bonita papel, que né? ela foi copiada em outros países. Seria maravilhoso se funcionasse. Mas não funciona. O que acontecia, né, acho que hoje eles nem mandam mais para reabilitação, mas um tempo acontecia, era o seguinte, o INSS falava que você está incapaz, vai ficar recebendo benefício, mas tem que ser reabilitado. Aí você ia, esse segurado ia para o INSS, fazia um cursinho que ficava um telão passando assim, e falava, pronto, você está reabilitado, pode procurar outro emprego. Meu Nossa. Deus do Como céu. se fosse assim uma coisa mais fácil do mundo. A pessoa E a às vida vezes toda... nem vincula com a atividade da pessoa, né, doutora? Muito Exatamente. trabalho na produção, né? Então, assim, assistir um curso não vai... E aí a pessoa trabalha a vida toda, doutora, numa produção, e aí fala assim, pronto, você está reabilitado, pode procurar emprego em qualquer outra área. Gente, não é assim que Não é funciona, assim. a pessoa nem sabe trabalhar em outra área. Como é que eu posso exigir de um metalúrgico que a vida toda foi chão de fábrica, que ele vá desenvolver, por exemplo, um serviço administrativo? De atendente. Ele não Por meio consegue de um se vídeo. enquadrar. Ainda se fosse um treinamento Presencial. presencial, Não, aulas, é né? uma tarde, 2 horinhas Gente, ali. nossa. E aí o que aconteceu? De tanto não funcionar, hoje ele realmente não está vigente, né? Entendi. Dificilmente você escuta alguém falar assim, o INSS me chamou para reabilitação. Infelizmente não funciona. Sim. Mas aí, quando se trata de acidente de trabalho ou doença decorrente, ele vai ter direito de receber o benefício, doutoras. Só que é o que sempre a gente fala. Acaba que o INSS nega o direito desse trabalhador. E nessa negativa, né, doutora, como a gente conversou, né, teve a negativa da perícia, e aí tem essa possibilidade do recurso interno dentro do INSS, o próprio INSS julga, então ele é totalmente tendencioso, querendo ou não. Tendencioso. Né? O fato da pessoa decidir, então, não fazer esse recurso vai evitar o direito dela, né, Não, obstar o jamais. direito do judicial? Não, tanto que ela pode fazer. Existem muitas pessoas que acabam fazendo o recurso administrativo sozinhas mesmo. De novo, doutoras, é um formulário. É um formulário que você fala, eu não concordo com a perícia do INSS, junto atestado. E aí, o que acontece na prática? Ela dá entrada no recurso administrativo, que fica Meses, né? meses. Aí ela nos procura, dá entrada no benefício, a perícia judicial sai antes do resultado. Nossa. Uma via não obsta a outra. Pode Bacana. fazer nas duas vias. Mas Muitos acaba... têm dúvidas disso, né? Se Sim. pode É já porque iniciar acha que daí inicial se- antes do recurso. Exatamente, doutora. Eles têm dúvida no seguinte, eu dei entrada no administrativo, eu não posso fazer o judicial, ou vai prejudicar o judicial. Na verdade, as vias, elas nem se conversam, né? Porque até o sistema do INSS não é integrado com nada, né? Só com ele mesmo. E o próprio nem com juiz ele. não tem também essa questão de, eu verifiquei aqui na documentação que não tem um recurso dentro do INSS. Não, Então- o juiz não faz esse tipo de busca. A única busca que se faz é se realmente já não teve litispendência, se ele já não entrou com aquele pedido. Sim. Mas não tendo litispendência, vai correr normal em vias totalmente apartadas. Pode, sim, fazer o recurso administrativo, mas na prática ele acaba demorando muito mais do que o nosso judicial. Não é efetivo, né? Não é efetivo. Aqui na nossa região, né, na Justiça Federal de Blumenau, a gente está tendo ali uma espera de, no máximo, doutoras, 2 meses para ter a data da perícia. Nossa. Ou com seja, isso, judicial, já né? foi. Judicial. E mesmo com médico especialista. Nossa. Né? Que Então, é outra assim, qualidade, né? É outra qualidade de atendimento. As perícias não acontecem aí no INSS. É um perito que é de confiança do juízo. Não aconteceu até hoje. Teve uma época que aconteceu, mas graças a Deus o perito ele foi afastado desses clientes serem maltratados como eles são no INSS. Porque, por exemplo, eu tive uma moça que inclusive aposentou por idade. Essa é uma dúvida também muito recorrente. Tem que ter idade para aposentar por invalidez. Não tem que ter idade para aposentar por invalidez. Nós aposentamos uma moça com 37 anos. Nossa. É porque Mas justamente... precisa ter a contribuição mínima, né, doutora? Precisa ter a carência. Que é aos 15 anos ali, né? Não, de não. de Por contribuição. invalidez, não. Por invalidez, a gente tem ela...
Normalmente, não tem como a gente entrar direto no INSS com aposentadoria por invalidez. Não existe esse pedido dentro do sistema. Mas, uma pessoa que está recebendo auxílio-doença, e a grande diferença entre incapacidade parcial e total é a questão do permanente ou não, então aquela moça de 37 anos sofreu um acidente que não tinha nada a ver com o trabalho dela, recebeu auxílio-doença. Mas, durante o tratamento, foi verificado que ela não era suscetível de reabilitação, que ela nunca mais conseguiria exercer aquela atividade e, na verdade, nem outra, né? Nem outra. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu, então, converter na aposentadoria por invalidez. Então, toda vez que a gente falar em aposentadoria por invalidez, essa incapacidade, ela é total e permanente. Perfeito. Veio e como é dentro do importante a atestado. gente trazer esses detalhes, né, doutora? Exatamente, porque é uma grande diferença. Então, muita gente fala assim, mas tem idade mínima para aposentar por invalidez? Não, ela tinha 37 anos e ela está aposentada por invalidez. Porque realmente ela sofreu um acidente muito grave, ela colocou muitos pinos na coluna, e assim, ela não consegue, essa moça de 37 anos não consegue ficar nem muito tempo sentada, nem muito tempo de pé. Em dias frios como tá hoje, ela sofre muito, porque ela sente muita dor lá dentro da platina. Imagina. Só que quando ela foi no INSS, com 37 anos, o perito olhou pra ela, deu 2 tapinhas no ombro dela e falou, você está muito nova, pode ir embora. E cortou o benefício dela. Nossa, Doutora, que absurdo, né? E sobre essa questão de quando a pessoa, ela consegue o auxílio-doença ali, contudo, ela está à espera de uma cirurgia, porque muitas pessoas, elas acabam ficando no auxílio-doença esperando a cirurgia. Esperando a cirurgia. Só que essa cirurgia, digamos assim, que ela não tem muita taxa de sucesso. Por exemplo, reconstrução de tendão, que geralmente, assim, pode ser que até piore o caso. E quando sai a cirurgia pelo SUS, ela resolve não fazer. Ela vai perder essa qualidade? Não tem nada a ver, doutoras. Assim, é muito importante porque as pessoas confundem muito o conceito. Isso. Toda vez que a gente falar de auxílio doença, a gente está falando aqui de uma incapacidade em realizar atividade laboral. Independente se passou por cirurgia, fez cirurgia, não fez cirurgia. A grande questão é, aquela pessoa antes trabalhava, estava assegurada pelo regime geral de previdência e agora não consegue mais realizar as atividades. Então, falamos aqui de incapacidade, estamos falando de auxílio-doença. E aí, independente de como foi que ela conseguiu esse benefício, qual foi, se foi acidente, se foi decorrente de trabalho, ela estando segurada e tendo a incapacidade, ela vai ter direito de receber. É porque muitas pessoas acham que se não aceitar a cirurgia, o INSS vai cortar o benefício. Não é sobre É a isso. questão da Não é sobre incapacidade, isso, da né? incapacidade. É a questão Então, da ela pode incapacidade. escolher não fazer. Exatamente, ela pode escolher não fazer. E até vamos trazer um pouquinho da comunicação da área médica com a área previdenciária. A instrução normativa do INSS traz diversos requisitos que tem que constar dentro do atestado médico. Nossa grande questão é, chegam muitas pessoas no nosso escritório com atestados que estão incompletos. Então, assim, a instrução normativa fala que tem que ter nome completo, tem que ter a descrição da doença. Então, assim, síndrome do túnel do carpo. Obrigatoriamente tem que ter o CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Tem que ter o prazo que aquele médico indica de afastamento, indica o afastamento das atividades laborais pelo prazo de N dias. Tem que ter data da assinatura, tem que ter a assinatura do médico, tem que ter o carimbo do CRM. Às vezes vem alguma coisa faltando. Geralmente a data, ou às vezes o próprio carimbo, a né? data, o carimbo, vem faltando o CID. Às vezes, tem que tomar muito cuidado, pessoal, muito cuidado, assim, quando recebe eu atesto que por tempo indeterminado. Tempo indeterminado, quando vem, é certeza que o INSS vai indeferir. Vai negar. Vai negar. Inicialmente precisa ter uma previsibilidade de tempo, né, porque doutora? indeterminado, a gente entende que aquela pessoa não vai se recuperar. E aí é caso de aposentadoria por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez, de novo, ela tem que ser precedida por um auxílio-doença. Então, é importante que pelo menos um atestado traga uma data, né? Certo. Que seja de 180 dias, meio ano, enfim. Mas, principalmente, quando você vai dar entrada a primeira vez e aquilo lá vem indeterminado, aí é quase certeza absoluta que o INSS vai negar. Certo. Então, é muito importante que os atestados eles estejam aptos para que aquela pessoa faça o requerimento dentro do meu INSS para daí, então, ser submetido à perícia e saber se vai ou não afastar. E a gente fala, né, doutora, a importância da pessoa estar acompanhada de advogado especializado, como na área de vocês, advogado especializado na área previdenciária, nossa área advogado da saúde, né?
Nas ações de saúde, a mesma coisa. Para o juiz deferir o direito que a gente está pleiteando, a documentação médica tem que estar bem correta. Exatamente. E só um advogado especializado é que tem esse olho clínico para verificar esses detalhes, né? Exatamente, doutora. Porque assim, ó, antigamente, antes da reforma, principalmente, era muito normal ter advogado generalista ou mesmo a pessoa ir sozinha no INSS. Mas hoje, por causa do atendimento, porque, por exemplo, existe uma categoria de auxílio-doença que é por ateste-med. Ou seja, você vai pedir que o INSS defira o seu benefício só analisando o atestado. Então, você fala para o INSS que você não quer perícia. Analisa só o meu atestado. Nossa. Então, esse tipo de benefício, ele só pode por 180 dias e mais, ele não pode ser prorrogado. Nossa. Então, assim, se você não lê a instrução normativa, você não sabe disso. Se você não sabe... Aí o segurado vai sozinho e fala assim, eu vou tentar por esse aqui. Aí ele tem um atestado lá que indica 6 meses de afastamento. Aí, o que o INSS faz? Quando faz? Ele dá 180 dias. Aí, quando vai vencer os 180 dias, essa pessoa vai lá dentro do sistema e fala, vou pedir prorrogação. Não pode. Porque justamente o tipo de benefício que ele solicitou no começo, que é análise por atestado médico, sem ser submetido à perícia, só pode por 180 dias. Né? Entendem por que é tão importante, tanto na área das doutoras, quanto na nossa área, ser especializado? Por exemplo, a instrução normativa agora, ela acabou de ser alterada. São mais de 400 artigos para a gente saber como a gente tem que fazer a gestão dentro do INSS. A legislação, né, doutora, ela é alterada a todo tempo. Toda semana, na área da saúde, em todas as áreas, a gente tem legislação nova, né? Então, só quem é da área, que tá todo dia ali, consegue ter esse... Não, é tão complexo isso que quando veio a reforma entrou em vigor dia 13/11/2019. O INSS levou quase um ano para se adaptar com as reformas, para trazer as regras da reforma para dentro do sistema do meu INSS. E quando trouxe também, hoje eu falo assim, doutor, eu posso confiar na calculadora do INSS? Não pode. Não pode. Porque ela faz uma análise clínica só do que está dentro do seu CNIS. Isso aí qualquer robô faria. Só que acontece muito, doutoras, por exemplo, todo dia chega no escritório gente que teve anotação em carteira e que não tem recolhimento. Sim. O INSS não consegue avaliar isso. Outra coisa, o cálculo da renda mensal inicial. Toda vez que a gente fala de renda mensal, a gente está falando assim, o cálculo da aposentadoria. Raramente sai certo pelo INSS. É importantíssimo que você esteja acompanhado de um profissional de sua confiança especializado para saber se aquele valor da sua aposentadoria está correto ou não. E vinculando essa questão do auxílio-doença, né, doutora, que a gente já conversou bastante, qual é a principal diferença do auxílio-doença e agora para o BPC Loas? Vamos falar um pouquinho do BPC, então. Vamos falar do BPC Loas. A grande diferença é justamente essa, doutora. Para ter direito ao auxílio-doença, você tem que estar sendo segurado. Você ingressou no regime geral, você contribuiu, aí você tem direito de receber o auxílio-doença. Quando a gente fala de BPC Loas, ele é um benefício de natureza assistencial. Ele não é de natureza previdenciária. Doutora, mas então por que é o INSS que faz a gestão? Justamente porque ali ele fala de peritos que são realmente federais. E a gente só conseguiria isso em um único órgão, que é o INSS. Então é por isso que é o INSS que faz a gestão. Nós não teríamos outro órgão para fazer perícias com peritos que ingressaram na carreira pelo sistema federal. É só por isso. Mas ele é um benefício assistencial. Ou seja, ele não tem que ter tido contribuição. Entretanto, ele traz outras regras que precisam ser estudadas, como, por exemplo, o cadastro no CRAS. O que é o CRAS? É o Centro de Referência de Assistência Social. Todo mundo que quer tentar o benefício da assistencial, ou porque está doente e não consegue trabalhar, ou porque homem e mulher alcançaram 65 anos de idade, tem que ter cadastro no CRAS e tem que ter a renda inferior a meio... A legislação fala em 1/4 de salário mínimo, mas a nossa TNU, a Turma Nacional de Uniformização, o nosso tribunal... O judicial consegue flexibilizar, né? A gente flexibiliza esse quesito financeiro para meio salário mínimo. Então, vamos imaginar assim, mora o marido e a esposa, somente os dois na casa, né? E só um salário mínimo. Ela ficou doente, quer acessar o BPC Loas. Ela pode? Pode, porque daí é um salário mínimo para aquela família. Aí a gente consegue dividir meio salário mínimo, que seria a renda que o judiciário hoje aceita. Aí a gente consegue. Agora, o que acontece muito, doutoras, por exemplo, no caso do BPC Loas, é pessoas que têm uma renda maior. Então, por exemplo, no caso dos idosos, nem tanto, mas no caso de crianças autistas. A gente tem muita criança autista. E aqui tem mais uma curiosidade. Muita gente se pauta assim, doutora, meu filho é autista grau 1, grau 2, grau 4. Gente, não tem nada a ver.
o que tem muito, assim, na nossa área do previdenciário, como deve ter nas da doutoras também, é as fake news. Então, soltaram uma fake news lá e isso viraliza. A verdade é que não importa o grau do TEA do seu filho. O que importa é as questões que ter um atestado médico válido e preencher a questão do quesito econômico. Porque a maioria das mães que são mães de filhos com autismo, elas não conseguem trabalhar. E a renda fica prejudicada. Aí a gente alcança o quesito financeiro para enquadrar no BPC LOAS. E para conseguir esse BPC, pode ser qualquer doença ou ela também tem que incapacitar? A doença do BPC LOAS, por ser um benefício assistencial, quando a gente fala do BPC LOAS, a gente enquadra eles como deficientes. Então, é a pessoa que realmente, naquele momento, tem um impedimento a longo prazo de estar inserido na nossa sociedade. Ela não consegue desenvolver uma atividade laboral como qualquer outra pessoa conseguiria. E aí, ela enquadra no quesito deficiência. Então, quando a gente fala de BPC, para as pessoas que estão doentes, elas têm que ter esse impedimento, né, de exercer qualquer atividade da vida civil. E aí, a gente enquadra como deficiente. É por isso que a gente consegue o BPC LOAS para elas também. E nesse caso que a doutora citou das crianças autistas, né, é muito comum mesmo acontecer isso nas famílias, né? Geralmente o pai trabalha e a mãe fica em casa ali cuidando da criança, leva pra escola, faz as atividades, as terapias, né, doutora? E por isso que muitos têm dúvida. Às vezes o marido trabalha e ele ganha, por exemplo, 13 mil reais por mês, né? Então essa família, pela questão de renda, estaria um pouquinho acima do limite até do judicial, né? Porém, existe a possibilidade, doutora, de no judicial comprovar as despesas que essa família tem, principalmente com o tratamento da criança, e ainda assim conseguir o BPC LOAS? Consegue sim, doutora, exatamente. A própria instrução normativa fala dos abatimentos que a gente tem, por exemplo, com despesa médica. E a verdade é que o cotidiano dessa família, ele é totalmente abalado quando essa criança vem. Porque daí ela não é só uma terapia. Ela não consegue, por exemplo, frequentar uma escola normal. Elas muitas vezes precisam de terapia de fono, por exemplo, para conseguir falar. Porque o autista, ele fala, a gente sempre brinca que ele fala uma linguagem que é só dele. E para ele trazer para nossa linguagem, ele vai ter que fazer uma fisioterapia, ele vai ter que ter um acompanhamento. Na psicoterapia, psicopedagoga, são diversos, né, doutora? E aí essa mãe não consegue mais ter renda. Em se comprovando, por exemplo, despesa com aluguel, despesa com alimentação, despesa com medicamentos, principalmente com tratamentos médicos, a gente conseguiria. Mas também daí, doutoras, só em via judicial. Sim. O INSS, ultrapassando um quarto, ele já não dá. A gente consegue reverter no judicial porque a gente tem a relativização do quesito econômico. Mas sim, tendo as despesas e comprovando nos autos, a gente consegue a concessão do benefício assistencial. Doutora Mônica, foi um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu. Esse episódio está chegando ao fim, contudo, a gente terá uma parte 2 desse mesmo assunto, porque é um assunto que esgota todas as vias, né? A gente pode ficar conversando muito aqui para falar. Então será no próximo domingo.